Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Indução magnética, parte 2. Obviamente, a parte 1 é pré-requisito aí para a gente acompanhar essa aula, combinado? Se você não assistiu, assiste lá, que foi a aula publicada ontem. Para gerar força eletromotriz, a gente tem que pensar a questão de você ter uma espira, uma solenoide aqui bonitinha, e ter movimento relativo. Esse caminhãozinho estava até desenhado na aula anterior, né? Então, digamos que ele esteja andando aqui para a esquerda. Então, o número de linhas de indução que está atravessando aqui a sua espira, ela vai diminuir. No caso contrário, se ele estiver dando ré, o número de induções vai aumentar. Em ambos casos, você forma corrente. O que inverte é o sentido da corrente. Para explicar isso, Faraday pensou da seguinte forma: a força eletromotriz induzida é uma consequência da variação no número das linhas de campo. Então, deixei aqui desenhado uma armadura, sobre ela um fio condutor que está se deslocando com velocidade v aqui para a direita. Repara que aqui, conforme ele vai andando, o número de linhas de campo vai aumentando. Quanto mais você vai para a direita, mais desses penachos você vai ver aqui aumentando, no caso, o campo magnético que está dentro da sua espira. No caso de sentido da corrente, a gente já viu, não custa lembrar, regra da mão direita. Então vamos lá, mão direita espalmada, coloca ela para cima, tá? Aponta o dedão no mesmo sentido que a velocidade. No caso, o campo está entrando, então o teu dedo médio, o indicador tanto faz, entrando, a gente costumava dizer no papel, entrando aí no teu celular, no teu tablet, na tua televisão, a tua palma da mão vai estar para cima, então a tua corrente convencional vai estar para cima, fazendo com que todas essas crianças aí façam um ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, no sentido anti-horário. Enxergamos isso? Beleza. Agora, para que a gente entenda isso de uma maneira mais completa, é importante você entender o que é fluxo magnético. Você tem uma determinada área aqui, seria uma área circular, fiz a projeção ortogonal dela aqui, ó. E o que a gente vai ter? Quantas linhas de campo estão passando por aí, né? Em um determinado instante. Bem, quanto maior for seu campo, mais linhas vão estar passando. Quanto maior for a sua área, mais linhas vão estar passando. Agora, tá vendo aqui que conforme você muda o ângulo também, você vai mudar a possibilidade de você ter mais passagem de linha de campo? Então, você tem que levar em consideração o ângulo para poder saber a projeção ortogonal disso aqui, que no caso já estava desenhado aqui. Então você tem que multiplicar também pelo cosseno do ângulo em que a sua área aí, né, porque determinada, por exemplo, de uma solenoide, está fazendo com, no caso, né, a normal dela aqui, né, está fazendo com o seu campo magnético. Tranquilaço, pessoal? Vida que segue. Então, você quer saber como é que fica a variação de um fluxo. Bem, mas primeiro o que é um fluxo? Fluxo, ó, ABC. Tá? Facinho de lembrar. Campo, área, cosseno do ângulo. Beleza? Então, se você quer variar isso, você pode começar variando o campo. Então, seu campo magnético ele pode estar aumentando ou diminuindo aqui. No caso, eu desenhei ele aumentando. Segunda possibilidade que você tem é aumentar ou diminuir a área da sua espira ou da sua solenoide. Por exemplo, nesse caso aqui, conforme você está jogando o teu fio para a direita, a área está aumentando. Então, você está variando o fluxo ali. A terceira possibilidade que você tem é o quê? Mudar o ângulo. Então, por exemplo, se você gira a sua espira aí, você vai ter maior ou menor fluxo passando por ela. Tranquilaço, pessoal? Basta dar uma olhada na cara da fórmula que você consegue enxergar as três possibilidades. Outra coisa que a gente precisa lembrar aqui é o seguinte: qual vai ser o sentido da corrente? Bem, quando o norte está para o lado da sua espira ou da sua solenoide, gente, a coisa fica meio sem vergonha, porque o norte não gosta muito da regra da mão direita.
coloca o dedão da tua mão direita, espalma a tua mão direita aqui sobre o teu celular, beleza? Então, o teu polegar vai estar para a esquerda, beleza? Aí fecha a mão. No que você fecha a mão, o sentido da corrente seria para cá, seria horário. Só que o norte é rebelde, então é o contrário da mão direita, então você vai ter uma corrente no sentido anti-horário. Mais uma vez, o teu ímã está com o norte próximo aí dessa espira aí. Como ele está se afastando, polegar apontado para a direita, no que você fecha a mão, a intensidade de corrente seria para cá. Só que o norte é rebelde, então vai ao contrário, vai no sentido horário. Já com o sul, tudo bem, o sul segue a regra da mão direita. Quando o teu ímã está com o sul voltado para a tua espira, vamos lá, regra da mão direita. Está aqui tua velocidade, você tá indo no sentido da espira aí. Mão espalmada aí. No que você fecha a mão, opa, intensidade de corrente gira aí no sentido horário. Tranquilaço. No caso do ímã se afastando, com o sul voltado para a tua espira, o que você vai ter? Regra da mão direita. No caso, coloca a sua mão direita com a palma voltada para cima, no que você fecha a mão, tá? O polegar apontando para a tua velocidade, no que você fechou a mão, opa, corrente bonitinha aí no sentido anti-horário. Beleza? Então, basta você lembrar de que o norte é rebelde. O norte não gosta da regra da mão direita quando ele está perto da sua esfera. Seguindo aí, lei de Faraday-Newman, para que você saiba o valor da sua força eletromotriz magnética, que vai ter a ver com a variação do fluxo no tempo. Para ser rigoroso, sinal de menos, mas a gente não vai considerar isso não, eu acho difícil cair levando em consideração o sinal, beleza? Sendo que o fluxo ABC, campo, área, cosseno do ângulo, lembra? Na aula de hoje, gente, pô, não dá para esquecer. Tranquilaço? Exercíciozinho para poder fixar. Vamos lá. Você tem uma área de 1 metro quadrado, resistência, né? No caso, a resistência é de 4 ohms. Você tem uma variação de fluxo aí de 2 Tesla por segundo, com um ângulo de 60 graus aí com o teu campo. Então, poxa, tem que levar em consideração o ângulo também. Então, quanto é que vai ser a sua intensidade de corrente? Primeiro vamos descobrir o valor da força eletromotriz. B dividido por T, ele já deu direto aqui, então é 2. Área, bem, 1 metro quadrado, tá aí. Se eu quiser ser rigoroso, sinal de menos, lembra disso? Mas não vamos levar isso em consideração, não. Cosseno de 60, meio. Beleza? Então, isso aqui vai dar 1 volt. Quanto é que vai ser sua intensidade de corrente? U é igual a IR, a DDP, a própria força eletromotriz, 1 volt. Intensidade de corrente é o que você quer saber. A resistência é de 4 ohms, 1 dividido por 4, então a intensidade de corrente é 0,25 ampere. Tranquilaço, pessoal? Mais um exercíciozinho, deixa eu pegar a caneta azul. Bem, uma bobina chata tem 200 espiras. Opa, a área que eu tiver eu tenho que multiplicar por 200. Tem raio de 4 centímetros. Centímetros não é metro, né, gente? Tem que lembrar aqui, centímetros 10 elevado a menos 2 metros. Sofre uma variação do campo magnético de 0,1 Tesla por segundo, qual será a fé induzido, sendo ela transversal a B. Bem, então aqui o cosseno do ângulo o cosseno é 0, então é 1 mesmo. Então vai ser igual, desculpa, velha vontade de tossir, vai ser igual a área, deixa eu pegar o bizu aqui, BA, falei que é fácil de lembrar, eu mesmo esqueci, né? Dividido pelo tempo, vai ser o seu fluxo pelo tempo, variação de fluxo, lembramos? Então, 0,1 Tesla por segundo, então 0,01, já coloquei aqui e aqui. A área, cuidado com algumas coisas. Primeiro, 4 vezes 10 a menos 2 é o raio, só ao quadrado, que multiplica π, considerar 3,14,
Deixa eu apagar esse cosseno desse ângulo aqui, né? A gente já sabe que o cosseno do ângulo vai dar 1, para poder ter espaço aqui. Então, assim, ó, dando bobeira, são 200 espiras. Então, a sua área tem que ser multiplicada por 200. Beleza? Tudo isso vezes 1. Então, qual vai ser a fé induzida? 10 elevado a menos 2, está aqui. 4 ao quadrado, 16, vezes 3,14. Essa conta aqui eu fiz em separado, conta meio chatinha, que não acrescenta nada, isso aí dá 50,02 aproximadamente, tá? Então esse cara aqui vai estar pensando, sou aproximadamente igual a 50, deixa ele aí mais ou menos anotado. 10 a menos 2 ao quadrado é 10 elevado a menos 4, vezes 2, vezes 10 elevado a mais 2. Então esse mais 2 aqui com menos 2 vai embora. O que eu vou ter aqui é 50 vezes 2, 100, 10 elevado ao quadrado, vezes 10 elevado a menos 4, isso aqui vai ser 10 elevado a menos 2. Então, tua fé induzida vai ser de 1 vezes 10 elevado a menos 2 volts, e não se fala mais nisso. Bem, hei de concordar, continha meio chata, né? Tem que tomar alguns cuidados para não fazer besteira, mas não é nada impossível. E aquela tendência que eu já falei para vocês, quando a matéria tem uma complexidade um pouco maior, a tendência no vestibular é que venham questões teóricas, como por exemplo o ímã indo ou voltando para a espira, apontado com o norte e com o sul, tem mais cara de questão do Enem, né? Ou então, aplicação direta de fórmula. É a minha expectativa para o vestibular. No mais, como sempre, pessoal, aquele abraço.